Graça e paz, meu querido irmão, você está conosco aqui no Café com Palavra. Nós estamos em temporada nova. Hoje, nessa temporada, nós vamos falar sobre chamado, encargo e engajamento, né? Comigo aqui sempre pastor Zait, afiado aí, pastor, para nossa temporada. Espero que sim. Vamos lá, né? Para mais uma temporada, iniciando. Vai ser bênção. Amém, amém, eu creio. Então, fica conosco e acompanha aí essa temporada. Vamos falar sobre chamado, encargo e engajamento, né? O que essas três palavras, elas são, né? O porquê, talvez, né? Seria melhor. Elas são importantes para a nossa vida cristã, né? Então, eu vou ler alguns textos aqui e aí depois eu vou começar aí a ouvir as primeiras considerações do pastor Zait sobre esse tema. Vamos falar especificamente sobre chamado nesse momento. Então, o primeiro texto que nós vamos ler aqui é Mateus, capítulo 11, verso 28 até o verso 30. A Bíblia vai nos dizer assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Mateus capítulo 4 agora, verso 19, diz lá: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o último texto aqui da nossa introdução é Mateus 28, capítulos 19 e 20, que diz lá: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor Zait, chamado, o que você tem aí para colocar para nós nessa introdução sobre chamado? O chamado, ele tem um aspecto mais geral, né? É uma apresentação de Jesus para todos que chegam à fé, né? Que creem no nome de Jesus. Então, todos esses que vão chegando à fé no nome do Senhor Jesus, eles podem compartilhar desse chamado que é anunciar o Evangelho, né? Proclamar esse Evangelho. E o chamado, ele vai te dar uma direção, né, para que você comece a trilhar o caminho da fé e comece a objetivar, né, algo maior na sua vida. Estar dentro de um propósito maior, né? Não só algo que atinja esse plano terreno, mas algo que está além, que vai para a eternidade. Verdade. Um aspecto que eu acho relevante falar de chamado da forma bem, né, vamos dizer assim, simples, né, da palavra, um chamado, né, é uma convocação, né, é um convite, né? Você está sendo chamado a comparecer, você está sendo chamado enfim, a cumprir uma determinada responsabilidade, né? A gente pode ter aí alguns vislumbres desse tipo de aspecto. Trazendo para dentro do contexto dos textos aqui, que eu pontuei, eu acho interessante porque nós temos aqui três modelos de chamados que Jesus fez, não é? Eu não quero aqui estabelecer uma ordem, nem um processo de cadeia,
eu quero simplesmente falar sobre os três aqui, né? O primeiro chamado, que a gente citou, lá do Mateus 11, vai nos falar, a expressão usada ali por Jesus é vinde a mim. Então, é um chamamento que Jesus está fazendo para que aqueles que o ouvem venham até ele, né? E o objetivo desse chamamento aí, enfim, está relacionado a alguns aspectos. Então, é interessante porque, para mim, esse chamamento aqui é um chamamento evangelístico, né? É um chamamento que tem a ver com uma perspectiva de salvação. Boa parte das pessoas, ou talvez todas nós, provavelmente, de alguma maneira, chegam por esse chamado, né? Aqui Jesus oferece dois aspectos. E ele está dizendo para essas pessoas que estão sendo chamadas, olha, quem que ele está chamando? Ele está chamando os cansados e os oprimidos, ou sobrecarregados, né? Então ele está chamando pessoas que estão de alguma maneira ali sendo encontradas numa condição bem, vamos dizer assim, uma condição ruim, né, de vida, circunstancial, né? Está vivendo um contexto de vida bem problemático. Ele está dizendo, vinde a mim, é vocês mesmo que eu estou chamando, né? E aí ele vai falar sobre dois aspectos. Ele vai falar, primeiro, sobre alívio, e depois ele vai falar sobre descanso. Então, ele começa dizendo assim, olha, vinde a mim e eu vos aliviarei. Alívio para os que estão cansados e sobrecarregados. A palavra aliviarei aqui, anapau, ela fala sobre uma pausa, a etimologia mesmo da palavra, fala sobre uma pausa com o trabalho a fim de recuperar suas energias. Então, achei muito interessante essa contextualização da palavra, porque assim, eu não sei nadar muito bem, né? Meu estilo de nadar é estilo prego, sabe? Cai na água e afunda. Então, mais ou menos assim que eu nado. E em certos momentos que eu estava em alguns lugares, piscina e tudo mais, sabe aquela piscina que ela vai afundando? Ela vai normal, depois ela afunda. E aí, uma certa vez, andando assim numa piscina dessa forma aí, chegou aquele momento que ela afundou, né? E aí você fica tentando respirar e você afunda, tentando meter o pé lá no fundo para levantar. O alívio aqui, para mim, ele dá essa impressão, esse entendimento de quando você está ali afogando, aí você mergulha, né? Você afunda, aí você consegue colocar o pé no chão e você dá o impulso para tirar o pescoço, pelo menos, da água, para tomar um fôlego, para saber o que eu faço agora. Vou para onde? Cadê a borda? Né? Para onde eu corro? Então, o entendimento que eu tenho aqui sobre esse vinde a mim é esse, do alívio, né? Primeiro, do alívio, que é algo nesse sentido. Olha, Jesus está dizendo, você está cansado, você está sobrecarregado, então eu estou te oferecendo aqui esse alívio, essa pausa, né? Essa possibilidade de você ter esse suporte para você tomar fôlego, para você respirar, para você conseguir dar uma respirada para encontrar uma saída definitiva. Então, o alívio não é permanente. O alívio ele é uma condição temporária para que eu consiga sair daquela condição de muita limitação, de muita turbulência, né, para uma outra situação, para uma outra condição, né? Eu vejo que muita gente, pastor Zait, acaba precisando disso, né? Desse alívio. Sim, até pelas questões começando pelas questões culturais, né, de cada país, nós temos um sistema que opera diferente, um sistema de opressão, né, diferente de país para país, né? Na nossa condição no Brasil, por exemplo, né, nós temos muitas pessoas que são oprimidas do diabo, né, vivem sobrecarregadas mesmo por causa de influências espirituais do mal mesmo, né?
e precisam desse alívio, precisam tomar um fôlego, porque vivem uma trajetória desastrosa, né? Em muita enfermidade, dificuldade financeira, de relacionamentos que são, né, destruídos ou são muito afetados. Então precisa ter aquele momento em que Deus realmente chega ali e dá uma solução imediata. Isso é necessário às vezes. É verdade, é verdade. E é interessante Jesus estar dizendo, olha, é em mim mesmo que você tem que vir. Você não bateu na porta errada, não. Se você está carecendo está vivendo esse processo de estar sendo oprimido, está cansado, está esgotado, exaurido, você não bateu na porta errada, não. É em mim mesmo. Ele está fazendo esse chamamento, ele está chamando, vem, é aqui mesmo. Eu tenho o alívio para lhe dar. Primeiro ponto, que é você ter essa condição de respirar, conseguir trazer fôlego para dentro para saber que caminho tomar. E o segundo, ele fala, e descanso. Aqui, a palavra descanso, né, é anapausis, é uma derivação da palavra anapa, anapau, né, mas ela já muda, porque não se trata mais agora de uma pausa no trabalho, mas aqui já fala de uma interrupção mesmo, acabou. Esse dia de trabalho está terminado. É como se, por exemplo, o aliviareis fosse o horário do almoço, é uma pausa. Você vai lá, almoça, depois você volta, né? E o anapausis é, de fato, o fim. Acabou. O dia acabou, o trabalho terminou, você está liberado. Que é, de fato, algo muito bom. Então, ele está falando, olha, você está cansado, está sobrecarregado, está, né, esgotado. Primeiro, você vai ter um alíviozinho, você vai ter um alívio, ou seja, você vai ter uma pausa, eu vou te dar essa condição de você conseguir dar essa respirada, mas eu tenho algo melhor para te dar, né? Eu não quero só que você tenha esse alívio, mas eu quero que você tenha descanso, não é? Eu não quero que você apenas tenha um momento, né, de tranquilidade, mas que você consiga ter uma eternidade, né, de descanso. E aí entra um ponto. Muitos continuam respondendo a esse chamado para essa condição, porém, apenas em busca do alívio. Não passa para a segunda etapa. O alívio é temporário. Em breve o peso voltará mais e mais pesado. Só que Jesus ele falou que o descanso, o interrompimento, a interrupção completa é só para quem quiser aprender com ele. Então, às vezes acontece o quê? A gente está daquele jeito, carregado, tudo ruim. Você vai lá, vai num culto, ouve um louvor, né? Às vezes alguém vai lá e faz uma oração por você, enfim. E aí vem aquele alívio, vem aquele refrigério. Só que, se não houver um processo de continuidade, aquele peso volta, aumenta. E aí Jesus fala, para você alcançar o descanso, você tem que aprender comigo. Você tem que tomar o fardo e o jugo que ele tem. Ele diz, né? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, e encontrareis anapausis para as vossas almas. Então, para o descanso, tem um caminho, né? Tem um caminho. Aceitar o segundo passo, vou fazer esse comentário, depois eu quero ouvir o pastor Zaid sobre isso aqui, sobre esse descanso, né, completo. Aceitar o segundo passo desse chamado irá me levar a caminhar no segundo nível do chamado, aprender com Jesus, se tornar um discípulo, né? Tomar o seu jugo, dividir com ele o peso da responsabilidade com o reino
e sua manifestação na terra. E em contrapartida, ele nos promete a interrupção do fardo que as nossas almas carregam em uma vida existencialmente terrena. Então, alívio você encontra rápido ali, mas o peso vai voltar. Você quer o descanso? Tem um caminho para seguir, e os caminhos toma o meu jugo, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Então, você vai encontrar o descanso, né, pastor Zait? O que você tem para dizer para nós disso aí? Esse caminho do chamado que começa com essa primeira pausa do alívio, eu vejo que muitas pessoas eles se acostumam com isso, né? E elas só querem andar até esse ponto. Opa, eu vou no local onde alguém me abençoa, eu saio dali, né, sabendo que o meu problema vai ser resolvido, e isso está bom. Quando voltar de novo, eu faço o mesmo caminho, né, e entra nesse ciclo e não se compromete, não se submete àquilo que Jesus quer trazer, que é mais profundo, né? Ele não quer tratar tão somente do nosso problema momentâneo ali. Ele quer tratar do problema maior, que é o problema que bate contra a eternidade do homem, né? Ele quer tratar do pecado mesmo, né? E aí as pessoas elas ficam rodando, né, nesse ciclo aí, e às vezes até flertando de longe com o pecado, medindo até que ponto elas podem ir e ainda continuar debaixo da bênção de Deus, digamos assim, né? Então, tentam viver um meio termo, né? Um pé lá, outro cá, nunca se posiciona mesmo firmemente. É verdade, é verdade. E com isso, então, eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, você que está assistindo aí, nossos ouvintes aí, nossos membros, e enfim, se você que está assistindo esse vídeo aí, por qualquer que seja a maneira que esse vídeo chegou a você, Jesus, ele é a resposta. Ele está chamando, dizendo: vinde a mim. Você está cansado? Está sobrecarregado? Está com fardo? Está com peso muito grande? Como o pastor Zait falou, relacionado ao contexto dessa vida, situações, circunstâncias, problemas. Jesus, ele é a pessoa que está dizendo: vem, pode vir, é em mim mesmo que você tem que vir. E eu tenho duas coisas para te oferecer. Primeiro, eu tenho um alívio para você poder sair, respirar um pouco, ter ali um refrigério, porque muitas vezes esses momentos cegam a gente está tão atolado com os problemas, tão atolado com as dificuldades, tão atolado com um monte de situações que a gente nem consegue ver, nem consegue, enfim, ter condição na cabeça de conseguir enxergar qualquer coisa. Então, para isso aí o Senhor fala: eu tenho um alívio, mas eu tenho mais ainda para lhe dar, eu tenho descanso. Então, para você que talvez ainda não experimentou esse descanso da parte de Deus, eu quero te dar uma palavra. Olha, tem isso aí para você. Ele tem um descanso para a sua alma, um descanso, uma interrupção em todas essas circunstâncias. Mas ele mostrou um caminho para se chegar, aprender com ele, tomar o fardo, o jugo dele, que é leve, que é suave, mas tem que caminhar com ele. É assim que você e eu e todos que assim o desejarem vão encontrar descanso, né, para as suas almas. Amém? Bom, nós estamos agora aqui finalizando nosso primeiro vídeo dessa série, dessa temporada, e não falei no início, mas vou falar agora no final. Não saia sem curtir esse vídeo, sem marcar ali o sininho com as sinalizações do vídeo. Se você ainda não curtiu o canal, faça isso. Isso nos ajuda
no crescimento do nosso canal, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Deixe aí os seus comentários também. Nós queremos ouvir você sobre o quanto você tem ouvido e respondido ao chamado de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.